Mas tu comentou que vocês erraram com os lotes. Sim, na verdade que a gente abriu o leque. Hoje, quando eu tenho a oportunidade de conviver com alguém que vai fazer um empreendimento imobiliário, né? Eu chamo ele num cantinho e digo, cara, só toma cuidado nisso, ó. Libera 10, vai fazer edificação de casas. Faz Escalona, 10, depois né? vai Faz fazer 10. escalonado. Escalonado. Então nós abrimos, veja bem. Mas o erro é fazer todas? Sim, na verdade você tem que setorizar, porque senão você vai... Isso ainda acontece muito em Tramandaí. Então, em Canela não, porque nós temos uma restrição construtiva a nível de andares. Então, nós na verdade, o município presta um favor para o empreendedor. E o empreendedor protesta, evidentemente, que ele quer tirar o custo do terreno fazendo mais metros quadrados possíveis. Uhum. Ele quer estourar o índice. É para ganhar, né, 10 vezes ao invés de 4. O empreendedor quer estourar o índice porque ele quanto mais barato for a participação do terreno no final da construção, mais ele ganha. Mas litoral... E terreno a gente sabe que aqui pesa muito nessa participação, demais. Mas no litoral acontece o seguinte, que eu tenho um colega lá, um amigo pessoal, que tem vindo conversar muito comigo, uma pela jovialidade dele, e outra porque nós fomos colegas de atividade lá há muito tempo atrás, e hoje ele é incorporador. Eu diria que ele é o maior incorporador do litoral hoje, e não só maior pelo volume de obras, mas pela saúde financeira, entende? Pela condição. Eles fazem prédios de 22 andares. E daí eu vejo a angústia dele quando ele vem falar comigo aqui. Que na hora que você aprova 22 andares, e vamos dizer que seja 6 unidades por andar, você tem um belo problema, né? Vender tudo isso, né? Não, e se você vendeu no 13º, é obrigado, você sabe que até o 12º, até o 13º tem que subir. Tem que subir. Não, eles sobem tudo, eles são suicidas, eles são loucos, né? E isso... Mas onde é que tá o problema ali? É não vender. Exatamente, na hora que você não tem, porque... Mas não se constrói também um projeto, não se propõe um projeto de 22 andares sem ter demanda. Ou tu cria essa demanda através do projeto. Propõe. Aí como é que você vai imaginar que tem um tal de coronavírus que vai vir e vai criar um dano financeiro, econômico, mundial e você está com aquelas unidades lá? Você começa a ter alguns problemas. Primeiro, você começa a correr o risco de não receber a parcela ajustada, porque você faz financiamento direto. Já você tem o primeiro problema. E outra coisa, o cara não está te pagando porque ele não quer, ele não tem condições de pagar. Sim, vai tirar da onde, né? E tem um outro na justiça. Um outro porém aí, o mercado financeiro e imobiliário, ele é muito improvável, né? Porque quando um vai bem, o outro vai mal. É alto risco, né? Então, às vezes, sim, tu vai fazer 22 andares porque tu quer tirar o maior proveito, o maior índice. Mas pode acontecer qualquer fator externo que vai estagnar ali teu negócio. E aí não foi um erro necessariamente teu. Mas se tu tivesse tido um penso em cima de uma margem de lucro menor, às vezes, que não é o caso do empreendedor. O empreendedor não vai fazer isso, né? E não é uma crítica. Ele tá certo em querer tirar o mais, mas ele, quando faz, ele tá correndo risco, ele tá suscetível a isso. Mas como é que tu te protege desse risco negativo? Na edificação de prédios... Construindo prédios menores. Isso aí, você tem que fazer diminuir uma opção. O risco. E quando você trabalha com loteamento, você tem que setorizar, você tem que não abrir todos os lotes à venda, você abre por quadra. Então, você tem uma quadra lá com 20 lotes, você abre essa venda, urbaniza, vende, você vai para a segunda. Mas a ganância não permite isso. Na verdade, o empreendedor ele é ganancioso. Senão ele não seria empreendedor. E até porque ele até pode fazer uma reserva. Sim, ele pode dizer, eu não vou fazer. Eu vou fazer assim como eu estou pensando. É isso que nós vamos decidir. Aí aparece um determinado cavalheiro lá e olha para uma árvore, para uma araucária, uma outra árvore assim. Mas esses terrenos aqui que você está mostrando, eu não me agradam. Eu gostaria daquele terreno lá. Mas esse terreno não está urbanizado. Mas quando você urbanizar, você me chama, você faz uma reserva. Daí você me chama, você me faz uma reserva. Quero uma reserva. Tu queria vender, né? Comercialmente, tu vê uma oportunidade de fazer uma venda e aí tu vai lá e
acaba investindo e urbanizando aquele espaço. Isso, e daí você diz, não, e outra coisa, você aposta no seguinte, bom, se o fulano comprou, é porque realmente aquela quadra ali vai estourar, ela é boa, né? E vai, você vai. Então, é isso aí. Então, no que se refere a lote, é isso. Você deve, loteamento, você deve fazer, fracionar o teu empreendimento. A aprovação é global, você vai fazer todo ele, mas você vai fazer num tempo seguro, né? E esse erro a gente fez. Tanto é verdade. Cometeu esse erro, isso aconteceu. Nós abrimos tudo. Mas foi o seguinte, nós tínhamos 80 corretores. Eu quero chegar lá onde o Alexandre falou. Nós tínhamos 80 corretores. Todos querendo imóvel para botar na mesa e fazer a sua comissão, né? E cada um, e 4 gerentes. 4 gerentes. Cada gerente tinha de 15 a 20 corretores sob seu comando. Não mais do que 20, porque senão ele não conseguia fazer o acompanhamento. Quando isso? Em que época? 80. A Ana Paula nasceu, eu estava em Porto Alegre. 80. Eu estava construindo a casa de Tramandaí. 87, 88. E daí que aconteceu o seguinte. 10 anos antes do teleférico, então. Sim, daí depois aí é um pouco mais, 15 anos antes. 15. Aí a gente tinha 80 corretores. E é complicado isso aí. Hoje você pode ver, não tem mais empresa de venda que tenha um grupo tão grande de corretores, entende? Eles optaram por terceirizar a venda, né? Contratam boas empresas de venda, porque hoje nós temos... Canela tem uma riqueza de atividade imobiliária, não é só riqueza quantitativa, nós temos uma riqueza qualitativa. Nós temos belos profissionais à frente de imobiliárias hoje. Isso foi acontecendo ao longo dos anos. E isso aconteceu justamente com a chegada desses condomínios. Que o grau de exigência desses condomínios para com a gente é alto. É alto. E com isso, os que são bons cresceram bastante, estão seguros. Então, hoje é preferível você terceirizar esse setor, você abrir mão de 6%, 10%. Mas como nós tínhamos na época uma necessidade de venda, né? Nós tínhamos uma necessidade de venda, que essa venda tinha que alimentar todo o ciclo. Retroalimentar o todo. Entende? Porque você tem 14 tratores, você tem 14 operadores, você tem 4 pá-carreiros, você tem 4. E assim vai indo. Você tem a urbanização que você fez. Água, luz. A nossa captação de água era própria, a Corsã não nos atendia. Isso é um dado importante se dizer. Nós tínhamos, digamos, 20 bombas de sucção sugando do lençol freático e jogando na rede de água. Aquilo para abastecer a nossa... Isso permanece assim hoje ou não, houve alguma alteração? Houve uma doação desta rede para a Corsã. A Corsã, bem de alimentar com a água da Corsã, a nova Tramandaí, ela foi doada à rede, toda a estrutura. Assim como foi também, só para vocês verem, quando eu digo o campo visual do Dr. Eliseu e do Dr. Cury, o Joaquim Oliveira, Supermercado Real, ganhou uma quadra, ganhou 48 lotes para botar um Supermercado Real lá. Você não sei, foi doação. Doação. Por quê? Porque imagina, tu tem um balneário com terrenos à venda onde tem um Supermercado Real. Poucos balneários tinham. Se valorizava. Precisa. Tem que ter onde tinha aquele mercado. Onde tinha estrutura, né? Mas deixa eu contar essa do... O Alexandre me desafiou do... Pois é, como é que é a história Foi o seguinte, aí eu fui guindado a diretor de vendas, né? Da Cury Padilha Promoções e Vendas, é o nome desta empresa. Ganhou o CNPJ próprio. Sim, Cury Padilha Promoções e Vendas. Mas ela já tinha um diretor anterior a mim, que era o Antônio. Mas houve um episódio, nós ganhamos uma licitação para fazer uma Coab, né? Uma Coab propriamente dita em Santo Antônio da Patrulha. E que é a Coab? Coab são hoje essas habitações populares. Habitações populares. Minha Casa Minha Vida. Coabitação. Minha Casa Minha Vida. Né? Só mudou de nome. Basicamente. Não, era Coab, habitação. E houve um erro estratégico lá, não nosso,
o orçamentista, o engenheiro contratado da época da Cury Padilha, ao orçar o empreendimento, ele não observou devidamente a altimetria. E por essa razão, provavelmente, que a gente ganhou a licitação com tanta folga, né? Uhum. E quando foi fazer a execução da obra, a obra custaria bem mais caro. E para a gente, digamos, não sair desta obra com prejuízo, se optou em fazer com que Estão falando de um prejuízo de quanto? Eu não posso te dizer isso hoje, porque eu não Outra atuava moeda, nessa área. Né? E era outra moeda. Não tinha essa informação. Essa eu não tinha, essa não era de meu conhecimento, né? Na época eu estava operando em São Antônio da Patrulha. Mas devia ser um baque grande, né? Não, era de assustar. Era de assustar. E daí só teve uma saída, pegar o Antônio, que é meu sócio hoje ainda, meu compadre, e levá-lo para... Ele era nascido em Santo Antônio, mas ele trabalhava em Porto Alegre, morando em Tramandaí. E daí a opção foi fazer com que ele fizesse a gestão da obra, né? E ele foi fazer a gestão da obra e daí surgiu a necessidade de substituí-lo em Porto Alegre. E daí eles me levaram a Porto Alegre, daí eu assumi a empresa lá. E daí, em determinada época, um cidadão que tinha um loteamento iniciado no Imbé, chamado Morada do Sol. Esse loteamento está lá. Até hoje? Não, acho que está com os lotes quase que todos edificados nos lotes. E ele contratou a Cury Padilha para fazer a comercialização. E eu, na época, eu era o diretor de vendas. Aí eu digo, como é que vamos fazer esse lançamento? Vamos fazer o seguinte, vamos a Tramandaí, vamos fazer um desafio entre equipes de futebol 7, nós tínhamos as quadras lá, etc. Vamos fazer uma churrascada e vamos todos até a Couraza, o Imbé, né, na Morada do Sol, fazer a demonstração física do loteamento para os gerentes e corretores. E nós, na época, pegamos ônibus de Porto Alegre até. Alocamos um ônibus, levamos eles a Nova Tramandaí, fizemos tudo isso e daí levamos eles até lá. Só que a gente não contava com a intempérie, né? E de repente nós estávamos almoçando e coisa e desabou o céu. Isso era antes da temporada de verão, né? Desabou o céu, mas de uma maneira incrível. E o cidadão que tinha feito o loteamento, ele fez água, luz, calçamento, mas não se preocupou em fazer o aterro central das quadras. Então cada quadra virou um piscinão. Né? Ao chegarmos lá no ônibus, paramos no ônibus assim, no estacionamento assim, e descemos, olhamos assim, olhamos pro lado do mar, era só piscina. Água e água. E os gerentes olharam para mim assim, fizeram assim, daí, como é que vai ser, né? E eu me assustei, evidentemente, né? Aí desceram do ônibus, assim, os corretores olharam para aquilo, tinham almoçado bem, tinham tomado muito chopp, né? Eu me parei no meio deles e gritei: compre um lote e ganhe um bote. E todos, resultado. Tinha um gatilho que o empreendedor botou, que quando vendesse tantos lotes, ele queria reajustar a tabela. Mas era um gatilho assim, digamos, 30 dias eu vou reajustar a tabela. Quando atingir 30 lotes, eu quero reajustar a tabela, mas que não deu tempo. Criou uma urgência, queria criar uma urgência ali de venda. Vendemos tudo naquela compre um lote e ganhe um bote, e aquela confraternização e aquela situação espontânea daquilo tudo, os caras saíram a vender e venderam tudo. Vitor Maia Gannen é o nome do proprietário desse loteamento. Ele morava atrás do Estádio Olímpico. Aquele cidadão levou tempo
para voltar a conversar comigo. E eu me encontrava com eles mensalmente na reunião da Associação dos Loteadores do Rio Grande do Sul. E estava o seu Vitor Maia Gannen lá e me olhava. Ele era árabe. O Eliseu disse para mim, o doutor Eliseu disse assim, alemão, tu te arrumou um inimigo. Mas doutor, como é que eu ia trancar isso? Eu disse, não, alemão, eu te entendo. Não tem como, mas a verdade é a seguinte, ele se sentiu prejudicado, porque ele imaginou que tinha aí 4 anos de venda de terrenos, e o que aconteceu? De doutor, não, é o seguinte, nós fomos contratados para vender. Para vender. Tinha uma tabela de preço definida, estava tudo certinho, e eu, na verdade, de repente o estímulo para vender foi maior do que devia ter sido. Mas eu não me arrependo do que eu fiz. Digo, ou eu dava aquele grito de guerra naquele momento, ou então nós não íamos vender nada. Mas ele não queria vender nessa velocidade. Ele queria reajustar. Por causa do reajuste. Por causa do reajuste da tabela. Ele tinha um projeto de 4 anos de vida ali, aumentando e aumentando e aumentando, mas o nosso projeto de vida era vender. Entende? Então essa aí foi, compre um lote e ganhe um bote.